Boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TV Alesp e pelas redes sociais. Há de se lembrar, senhor presidente, que quando o senhor citou aqui o posicionamento do deputado estadual Arthur Mamãe Falei a respeito das mulheres de forma extremamente desrespeitosa, criminosa, há de se lembrar da gravidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro, do tráfico de mulheres. Esses tours que ele citou aí, tour pelo leste europeu, essas mulheres são aliciadas com promessas de emprego, chegam lá, são drogadas, escravizadas e viram vítimas sexuais, de homens com essa postura e esse comportamento. E essa casa precisa com celeridade dar resposta a essa fala e a esse comportamento. Nós não podemos, como poder legislativo, compactuar com esse tipo de posicionamento, e a resposta precisa ser célere. A justiça tem que ser rápida. Nós estamos, inclusive, além da representação no Conselho de Ética, junto com a deputada Valéria Bolsonaro, o deputado Danilo Balas, o Gil Diniz, Frederico Dávila, o Castelo Branco, estamos apresentando representação na Procuradoria-Geral da República, justamente por conta desse problema do tráfico de mulheres, que é um crime gravíssimo, que infelizmente assola as mulheres, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E queria citar também acerca das nossas emendas que estamos protocolando ao projeto de lei 02, projeto de lei complementar número 2 de 22, que trata do reajuste salarial dos funcionários públicos, dos integrantes da segurança pública, os nossos nobres e guerreiros policiais do estado de São Paulo. A primeira emenda que estou apresentando é para que o reajuste de 20% seja de 26,62%, considerando o acúmulo da inflação nos últimos 3 anos, considerando a mudança de troca de faixa de imposto de renda que o soldado passará a ter, muitos de 15%, vai para 27,5%. Então isso representará um desconto importante no lerite dos policiais. Então a nossa emenda é para que o reajuste seja de 26,62%. Uma outra emenda para que o teto do auxílio alimentação que o governo propõe, 199, o FESP, seja de 262 UFESPs. Por quê? 166 UFESP, só soldado e cabo receberá o ticket. Os sargentos não receberão. Então nós fizemos uma emenda para 262. E a terceira emenda, para que esse ticket que o nosso policial recebe de R$12, quem consegue fazer uma refeição em São Paulo com R$12? Não consegue. A média para se fazer uma refeição em São Paulo são R$36. Então a terceira emenda pede a alteração do valor do ticket alimentação dos policiais de 12 para 36. É o velho ticket de R$12 que virou, tem até apelido hoje, o Vale Coxinha. Então essas emendas são importantes, para que nós possamos minimizar o problema, o impacto da miséria que atravessa os profissionais da segurança pública no estado de São Paulo. Nós temos problemas seríssimos, principalmente em relação à saída de policiais. Por semana nós estamos com mais de 50 policiais militares, outros tantos policiais civis pedindo baixa da instituição, pedindo exoneração, pedindo licença sem vencimento,
porque tornou-se insuportável a situação de miséria que os policiais atravessam hoje na segurança pública. E esse impacto recai de forma muito forte na sociedade. Hoje nós vemos o aumento enorme do crime de roubo em São Paulo, roubo de celulares, de sequestros, quadrilhas de Pix sequestrando trabalhadores, para fazer transferência bancária e daí por diante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Voltaremos a essa tribuna para continuar cobrando o governo em relação aos problemas dos policiais e da segurança pública no estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Próximo deputado, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Adalberto Freitas, deputado Edmir Chedi, deputada Carla Morando, deputado Coronel Nishikawa. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde a todos, colegas presentes, assessorias, policiais militares, policiais civis desta casa. Hoje é um dia muito triste para nós, é o primeiro dia presencial. Nós estamos vindo aqui repudiar a atitude do Arthur Duval. Ele é um crítico até dos colegas, chamam colegas de vagabundos, teve uma oportunidade que veio. Então ele está colhendo aquilo que plantou. Ele sempre foi desta forma, todos conhecem o procedimento dele. Portanto, esse é o primeiro pronunciamento no sentido de poder apurar da melhor forma possível, para que seja punido exemplarmente. Eu acho que envergonha o nosso parlamento, e não é isso que nós queremos no nosso parlamento. Graças a Deus, operação. Quando eu assisti ao vídeo feito na divisa da Ucrânia, num país que está beligerante, num país em que todos estão fugindo para não sofrer as consequências da guerra. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, sobre o aumento salarial dos agentes de segurança pública. Nós vamos apresentar, ou apresentamos, protocolamos, mais 20% sobre os 20%. É inconcebível, durante o período que nós estamos, do tempo que nós estamos, eu já estou há 23 anos aposentado. Durante esse período, nós nunca vimos um aumento. Então, 20% hoje não significa absolutamente nada. Portanto, estamos apresentando uma emenda de 20% para toda a categoria de segurança pública e 20% para todos os funcionários públicos, que é o mínimo que se pode fazer. O estado que mais arrecada no país é um dos estados que pior remunera os seus funcionários. Sem os funcionários não anda o estado, e todo mundo sabe disso. Sobre o valor da alimentação, nós estamos mandando 300 UFIR. Eu acho que é muito pouco, não atingiria quase ninguém. Portanto, 300 UFIR para poder complementar o auxílio alimentação. Acima de tudo, gostaria também de repudiar as falas do senhor secretário da Segurança Pública, dizendo que o governador deu um aumento excepcional. Não deu aumento excepcional. Ele apenas deu um reajuste que não vai ser aumento. Não é um aumento. Um reajuste de 20% não alcança nem metade de um valor que ficou para trás. Nem metade. Então, 20% é um valor que está aquém daquela expectativa que nós tínhamos sobre aumento. Aumento ou uma reposição. A defasagem é muito grande. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos junto com o funcionário público, como sempre estivemos. Eu acho que, dizem, representantes da Polícia Militar, das Forças de Segurança, eu sempre briguei por eles, briguei por mim. Eu sou um funcionário público aposentado,
Repito, 23 anos de aposentado, estou aqui tentando, pelo menos, dar uma dignidade para os nossos companheiros, para quem é funcionário público no geral. Não é só forças de segurança que estão desta forma com salário defasado. Estaremos cobrando, sim, senhor governador. Sempre estaremos ombro a ombro, junto com os funcionários públicos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Próxima deputada, deputada Maria Lúcia Amari. Deputado Marcos Damasio. Deputado professor Walter Vicione. Deputada Letícia Aguiar. Deputada Janaína Pascoal. Deputado Sargento Nery. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputada Marta Costa. Deputada Valéria Bolsonaro. Deputada professora Bebel. Deputado Dirceu da Penha, deputado Douglas Garcia, deputada doutora Damares Moura, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria de inicialmente manifestar o meu total repúdio, meu veemente repúdio às falas do youtuber que se tornou um correspondente de guerra, Mamãe Falei, que é dublê também de deputado estadual, né? Foi uma fala deplorável, execrável, né? Além de machista, misógina, né? Porque ela agride a dignidade humana, não só das mulheres ucranianas, mas de todas as mulheres do planeta Terra, mas também mostra ali a falta de empatia com o sofrimento alheio. Uma pessoa que diz aquelas coisas no meio de uma guerra, no meio de um processo de calamidade pública, né? Um momento de emergência, de excepcionalidade, onde as pessoas estão sendo mortas, sofrendo no meio de uma guerra, é uma pessoa, é um sociopata, talvez, um psicopata, no mínimo, né? Que não merece, né, ter uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aliás, aquela fala comprometeu todos nós. A Assembleia Legislativa virou o centro das atrações, não só do Brasil, mas do mundo. Vários jornais internacionais estão falando do que aconteceu e citando a Assembleia Legislativa. Então, o Parlamento Paulista não pode aceitar, né? Por isso que nós já protocolamos uma representação no colégio, na Comissão de Ética. Aliás, assinamos também outras coletivas e, aliás, vários deputados protocolaram representações pedindo a cassação do mandato do Mamãe Falei. Nós temos manifestações de representações individuais, coletivas, inclusive muitas delas também chegando aqui da sociedade civil, das centrais sindicais, da OAB, que vai protocolar uma agora à tarde, até a ministra Damares também está pedindo a cassação. Nós temos manifestações de todo o Brasil. Pessoal, tudo bem? O mínimo que a Assembleia Legislativa tem que fazer, o mínimo, que é pouco ainda, é a cassação imediata do mandato parlamentar desse deputado, né, que agrediu não só as mulheres, mas eu diria que toda a humanidade, e colocou em xeque mais uma vez aqui a Assembleia Legislativa. Então, essa é a nossa posição, no nosso mandato e na nossa bancada do PSOL. Cassação imediata do mandato do deputado youtuber Mamãe Falei. Gostaria ainda, senhor presidente, de dizer que nós estamos debatendo, nesse momento, os dois PLCs, projetos de lei complementar, o número 2 e o 3, que tratam da questão do reajuste salarial dos servidores e também da farsa do novo plano de carreira que o governador Dória encaminhou à Assembleia Legislativa. Primeiramente, dizer que o PLC número 2, que trata do reajuste dos servidores, ele deixou de fora várias categorias profissionais. É um projeto que, na prática, não repõe nem as perdas inflacionárias.
até porque nós temos um histórico no Estado de São Paulo de retirada de direitos e de confisco dos servidores. A reforma da Previdência, que confiscou salários, aposentadorias e pensões, teve o confisco do IANSP, que aumentou o percentual de contribuição, isso representa um confisco também salarial, o fim das faltas abonadas, vários direitos foram retirados pelo Dória dos servidores. Tem a questão da inflação, que já está em 10%, então nem os 20%, muito menos os 10% repõem nem as perdas inflacionárias. Então nós apresentamos várias emendas elevando esses percentuais e também incluindo todas as categorias que ficaram de fora do PLC número 2. Em relação ao PLC número 3, é uma verdadeira farsa, né? É a destruição definitiva da carreira do magistério, que ele embalou num projeto de nova carreira, que, repito, é uma farsa, que vai transformar os salários dos professores da rede estadual em subsídios, acabando com a evolução funcional do quinquênio, da sexta parte. É um retrocesso jamais visto. Eu pensei que aquela ex-secretária da Educação, Rose Neubauer, tinha sido a pior secretária da história do Estado de São Paulo da Educação, mas não, alguém a superou. Foi esse Rocieli Soares com esse projeto que nós repudiamos veementemente. Voltarei, senhor presidente, à tribuna, depois para falar das emendas que nós já apresentamos e também das contradições do PLC número 3. E, por fim, senhor presidente, faço aqui um apelo para que a Assembleia Legislativa vote em caráter de extrema urgência o PDL número 22 para pôr fim ao confisco dos aposentados e pensionistas. O projeto está na Comissão de Finanças, já com parecer favorável, em regime de urgência, senhor presidente. Espero que amanhã o deputado presidente da comissão, Gilmar Santos, coloque na pauta, devolva para a pauta, e vai ser o primeiro item da pauta, para que ele seja liberado e venha ao plenário definitivamente e seja votado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Agora, prosseguindo na lista de inscritos, deputado Roberto Moraes, deputado Edson Giriboni, Gil Diniz, deputado Rodrigo Gambale, deputado Carlos César. Na lista suplementar, delegado Olim, deputada Mônica da Mandata Ativista, por favor, tempo regimental. Presidente, nobres colegas, a todos que assistem, infelizmente, na primeira sessão do trabalho presencial, a gente está vivendo mais um grande escândalo de uma Assembleia Legislativa que está manchada pelo machismo. Esse caso é um caso bastante grave, e que exige de nós celeridade na tratativa, por isso eu espero uma reunião com urgência do Conselho de Ética para acolher uma das inúmeras denúncias apresentadas e para dar prosseguimento rigoroso ao caso, mas não é o primeiro. O próprio Arthur, se a gente for lembrar da trajetória dele aqui na Assembleia Legislativa, ele protagonizou 2 cenas de agressões físicas e de pancadaria generalizada nesse plenário. O que isso tem de misógino? Quando nós temos um ambiente com poucas mulheres, essas hostilizadas, e os homens recorrem à força física, as mulheres são ameaçadas e desprivilegiadas do debate. Arthur chamou os colegas de vagabundo, chamou os servidores de vagabundo e depois se arrependeu. Arthur, candidato à prefeitura do estado da cidade de São Paulo, em sua live oficial nas suas redes, permitiu que os seus colegas fizessem gestos obscenos durante o debate contra a nossa colega, também deputada, Marina Elou. Arthur disse que foi para um grupo pequeno e, por isso, isso não estava dentro do contexto. Bom, turismo sexual, que é a prática de viajar com o objetivo de ter relações sexuais geralmente pagas, é uma das maiores violências cometidas pelas mulheres étnico vulneráveis.
Aqui no Brasil, no norte principalmente, a gente tem indígenas, a gente tem crianças que são vítimas dessa prática. O leste europeu é reconhecido por isso. Inclusive, há cerca de 100 anos, a gente tem um caso mundialmente famoso do tráfico de mulheres do leste europeu para o Brasil, para a Baixada Santista, para exploração sexual. A apologia a esse tipo de prática é uma violência gigantesca e generalizada às mulheres e crianças. Outra questão da fala do Arthur, que está passando batido, mas que ninguém deve esquecer, é o conteúdo racista, além do misógino. Ele diz que as mulheres loiras são infinitamente mais bonitas que as brasileiras. O que isso significa? Senão uma questão de raça. Eu, como parlamentar negra, acho que todo mundo aqui já assistiu alguma cena em que o meu fenótipo, a minha aparência foi comentada aqui pelos colegas na tentativa de me silenciar ou de me assustar, porque ser mulher na política é o ter o seu corpo discutido e não as suas ideias. Então, esse caso é uma violência racista contra as mulheres brasileiras, é uma violência sexista e sexual contra as mulheres do leste europeu, e é uma apologia que a Assembleia Legislativa não pode se calar. Arthur já ganhou 2, como que é o nome que o presidente deu? Advertências verbais dessa casa. E se desculpou. E no momento seguinte, estava envolvido em outra polêmica. Hoje o presidente disse que espera que seja a última vez. Eu espero que seja a última vez, com uma resposta à altura, porque apenas uma advertência não está adiantando. A gente teve aqui outras tantas violências contra as nossas parlamentares, contra as nossas servidoras, mulheres, que também nos procuram às vezes, relatando que sofrem violência dos nossos colegas, e está no momento da gente dizer, chega, a política não pode ser um lugar de reprodução da violência machista desses senhores que chegam a esse espaço e se acham poderosos. A gente assina junto com a OAB, a gente assina com os demais colegas aqui da Assembleia Legislativa um pedido de cassação e que dessa vez não tenha passada de pano. Dessa vez não tenha a igreja dizendo que Jesus perdoa, porque nós não perdoamos. Que dessa vez não tenha colegas se autoprotegendo, como aconteceu há exatamente 1 ano atrás. Um processo difícil de punição de um colega que assediou uma de nós aqui dentro da tribuna. Amanhã, dia 8 de março, espero que a presidente do Conselho de Ética, a colega Maria Lúcia Amari, convoque uma reunião do Conselho de Ética para acolher alguns dos pedidos de cassação apresentados. Por fim, só mais 1 minuto. Minha solidariedade a todas as mulheres, mas, sobretudo, às professoras. O magistério é uma categoria essencialmente feminina, com uma maioria de mulheres, e essencial a rede de apoio a todas as outras demais mulheres trabalhadoras que contam com as trabalhadoras da educação para deixar seus filhos para poder trabalhar. E essas mulheres estão sendo frontalmente atingidas pelo PLC 3, que destrói a carreira do magistério. Então, dizer às professoras que contem com o nosso mandato para travar uma luta, para melhorar as condições de trabalho dessa categoria tão essencial a todas nós mulheres. Obrigado, deputada. Prosseguindo na lista complementar, deputado Paulo Fiorillo tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha nas assessorias, quem nos acompanha pela rede Alesp, retomar as sessões presenciais deveria ser um motivo de discussão política, principalmente sobre os projetos dos reajustes salariais. Mas nos deparamos, nesse final de semana, com falas do deputado Arthur Duval, que impossibilita que a gente avance nesse debate ou nessa discussão sem deixar aqui claro qual é a nossa posição sobre o que fez o deputado Arthur Duval nessa visita ou nessa viagem à Ucrânia. O deputado Arthur Duval não cometeu um deslize
não fez uma fala na empolgação. O deputado Arthur Duval deve ter dito exatamente aquilo que ele pensa e que ele pôde confessar no grupo do futebol, o que ele não confessaria possivelmente aqui, apesar de já ter feito várias coisas que essa Assembleia, que esses deputados e deputadas recriminaram. A deputada Mônica já citou, outros deputados. Eu não vou recordar aqui os momentos tristes em que o deputado Arthur Duval desmereceu o título de deputado. Agora, o deputado chegou num nível que é inadmissível para um parlamento como este. E nós precisamos tomar uma decisão muito rápida. Aliás, o deputado Carlão não preside a comissão agora, mas disse que espera que seja a última vez que isso ocorra. Eu tenho dúvidas, porque, infelizmente, essa Assembleia foi sendo tolerante com o que foi acontecendo aqui. Quantos casos nós vimos aqui de misoginia, de sexismo, e que tiveram punições pífias, em que pese tenhamos defendido a expulsão, no caso do deputado Cury. Agora nós vamos analisar a questão do deputado Frederico Dávila. E nós não podemos mais achar normal que alguém depois diga, desculpa, errei. Então eu erro ao defender o nazismo e peço desculpa. Eu erro a atacar as mulheres da Ucrânia e do mundo e peço desculpas. E aí nós vamos continuar pedindo desculpas até quando? Está na hora dessa Assembleia tomar uma decisão importante para dar o sinal para esse Estado e para esse país. Nós não toleraremos esse tipo de atitude. E aqui não é um problema de direita, de centro ou de esquerda. Aqui é um problema de todos os deputados e deputadas. Nós que temos honra, nós que nos preocupamos com a imagem pública. Nós precisamos dizer, não, Arthur, aqui não é lugar para fazer esse tipo de coisa. Não, Arthur, você não pode ofender as mulheres e achar que isso é normal, porque você estava empolgado. Nós construímos, com a participação de vários deputados e deputadas, hoje são 24 deputadas e deputadas que assinaram uma representação coletiva. Assim como nós devemos ter uma representação apresentada pela OAB, assim como nós temos representações apresentadas por vários deputados de forma individual ou coletiva. Mas eu queria fazer aqui uma sugestão, que a gente pudesse reforçar esse pedido, para que não houvesse dúvidas para a opinião pública, para as mulheres do Brasil e do mundo, qual é a posição desta casa, que é pela cassação do deputado Arthur Duval. Não é possível mais convivermos com pessoas com essa postura e com a desculpa de que estava empolgado e que falou num grupo de futebol. Cada um aqui tem responsabilidade pelos seus atos e palavras, onde quer que ele faça uso delas. Por isso, quero deixar aqui esse convite. Nós vamos ter o ato daqui a pouco, aqui em frente à Assembleia da OAB. Espero que os deputados e deputadas que puderem participem. Mas queria dizer que só tem um jeito da gente acabar com essa situação na Assembleia. É uma punição exemplar, para que não haja mais a possibilidade de fatos até o final dessa legislatura. É o único jeito, na minha opinião, para que a gente, de fato, acabe com esses gestos, com as palavras e com as atitudes equivocadas daqueles que não tiveram a compreensão da importância de um parlamento como esse, para o Estado, para o país e para o mundo. Nós estamos sendo criticados por conta de declarações de um deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo, em todos os aspectos, não só no Estado, no país, mas também por órgãos da imprensa internacional. Está na hora da Assembleia dizer, basta, nós não permitiremos esse tipo de coisa mais aqui. E para isso, a punição pela cassação é a única alternativa. Eu acho que isso fará com que todos repensem suas posturas, aqui e lá fora. Nós não podemos permitir. Sexistas, machistas, misóginos não passarão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Prosseguindo na lista suplementar, Coronel Telhado, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde a todos os colegas, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha alegria de poder voltar ao método presencial aqui, porque esse é um método verdadeiro para se trabalhar, negócio de internet não dá muito certo, não. Eu não posso deixar de, nessa primeira sessão,
citar o triste fato dos áudios divulgados do deputado Arthur Duval. Foi uma vergonha para essa Assembleia. Quero dizer a todos que eu já entrei com um pedido também junto à Comissão de Ética, pedindo para que a Comissão de Ética analise os áudios junto à parte ética dessa casa, e eu também, no meu entendimento, tem que haver uma punição exemplar. O deputado Arthur Duval, ele não só falou mal das mulheres ucranianas e das mulheres em geral. Ele comete um crime quando ele faz apologia, inclusive ao turismo sexual, que, como foi dito aqui, esse turismo sexual, normalmente, em grande parte, é feito com emprego de escravas sexuais, muitas delas vindo do leste europeu até do Brasil. Então, esse tipo de crime tem que ser extirpado no mundo. E, no entanto, um deputado, nessa fala infeliz, vai e acaba fazendo apologia a esse tipo de coisa. Imaginem o prejuízo que isso está trazendo à imagem do Brasil, fora, no exterior. Nós já nos temos uma imagem meio complicada. E agora um parlamentar falando isso, acaba de vez com a imagem do Brasil no exterior. Então eu espero aqui dessa casa uma punição exemplar. Infelizmente o deputado Arthur Duval sabia disso e cometeu esse crime e vai ter que pagar por isso, porque não é punível, não é permissível que nós tenhamos um parlamentar que fale essas coisas e fique sem a punição exemplar, que no meu entendimento seria uma cassação. A Comissão de Ética vai analisar, vai trazer o parecer ao plenário e nós finalmente aqui, em conjunto, aqui os 94 deputados, tomaremos as medidas que devem ser tomadas através do voto. É a realidade do que eu penso. Infelizmente, não há outra atitude a ser feita nesse momento. A população espera essa atitude da Assembleia Legislativa. Eu coloquei na minha rede social que eu havia entrado com o pedido junto à Comissão de Ética para análise dos vídeos, e mais de 800, 900 pessoas já me retornaram aqui na rede social, dizendo que é isso mesmo, não esperava outra atitude da gente. Então aqui eu concito a todos os deputados a tomarmos uma medida em conjunto para que isso seja uma punição exemplar para todo o Brasil, para que isso nunca mais ocorra, para que isso seja extirpado do nosso meio. É uma fatalidade, é triste falar de um colega assim, mas ele deu aso a isso e vai responder por isso. Vamos tomar atitude numa punição adequada, exemplar, que no meu entendimento é a cassação. Também quero aproveitar aqui, senhor presidente, para falar sobre esse projeto do governador que entrou do reajuste salarial para as polícias e para algumas classes do funcionalismo. Eu aqui sinto tristeza por não ter sido incluído todo o funcionalismo público, muitas classes que necessitam não foram incluídas, mas nós estamos fazendo várias emendas, inclusive lembrando aqui da Fundação Casa, do Detran, de vários órgãos aí que trabalham também pela segurança e foram excluídos nesse projeto. E inúmeros outros funcionários aí que também merecem o devido aumento. Os pedidos que estão chegando para nós estamos providenciando a emenda. Eu espero que as comissões que forem analisar esse projeto deem atenção não só à emenda deste deputado, mas dos outros deputados, para que a gente possa fazer justiça e trazer um mínimo de conforto para o funcionalismo. A Polícia Militar, esses 20% não são aumento, não chega nem a ser a reajuste, porque está abaixo da inflação. Então, é mínimo o que foi feito pelo funcionalismo e pelas polícias. O governador, mais uma vez, não cumpre a sua palavra, porque ele falou que a nossa polícia seria a segunda mais bem paga do país. Na campanha ele disse isso, prometeu e não cumpriu. Infelizmente, mais uma vez, o governador de São Paulo, João Dória, não cumpre sua palavra e mostra bem ao que ele veio: a fazer negociatas pelo Estado de São Paulo, a desvalorizar o funcionalismo, a não valorizar a polícia, em especial a Polícia Militar, que ficou com um dos piores salários do Brasil. Com esse reajuste nós vamos deixar de ser o último, mas ainda estamos ali no ranking, bem para baixo, e possivelmente para a gente conseguir um resultado adequado, nós vamos precisar trabalhar muito. É isso, senhor presidente, eu agradeço. Peço licença aos colegas, porque eu vou para um evento agora com o nosso pré-candidato a governador, o ministro Tarcísio de Freitas. Nós vamos trabalhar aí para que faça realmente São Paulo deslanchar e trabalhar da maneira adequada. Muito obrigado a todos, senhor presidente. Obrigado, excelência. Prosseguindo na lista suplementar, deputado Gil Diniz, vossa excelência tem o tempo regimental.
Boa tarde, presidente, Coronel Nishikawa, presido os trabalhos aqui no Pequeno Expediente. Boa tarde a todos os deputados. Boa tarde a quem nos acompanha pela Rede Alesp. Boa tarde aos assessores. Estava com saudade aqui da tribuna, Santinho. Fazia tempo que não estávamos aqui. E vi, deputado Coronel Telhada, de Capão Bonito. Estava em Capão Bonito, vi que teria a sessão presencial hoje e fiz questão de vir aqui, região ali do deputado Frederico Dávila. E por que eu subi aqui a essa tribuna hoje? Para reforçar todas essas palavras que já foram ditas aqui pelo Major Meca, Coronel Telhada, Fiorilo, e todo cidadão de bem que tem uma mãe, que tem uma irmã, que tem uma esposa, Meca, que ouviu as palavras daquele lixo de ser humano. Lixo de ser humano, Coronel Telhada. Os senhores imaginam, há um mês, há cerca de um mês, antes de começar a guerra na Ucrânia, Meca, vocês imaginam, poderiam fazer esse exercício de imaginação, que um deputado eleito pelo povo de São Paulo, com a segunda maior votação, poderia dizer palavras como as ditas ali? Eu sim. Já escutei muito pior, coisa muito pior dele. Mas ali ficou registrado o verdadeiro caráter desse mau caráter. Ficou registrado ali o que ele pensa de mulheres. Meca, ele diz, se referindo a mulheres refugiadas, fugindo de uma guerra, onde os seus filhos, os seus maridos, estão por perder a vida. Elas são fáceis porque são pobres. O mínimo que esse parlamento pode fazer é caçá-lo. Não tem espaço aqui para uma pessoa como essa. Mas ele já fez atos contra deputados aqui. Janaína Pascoal, tem aí, Machado, contra a Janaína, na Vida Paulista. Está no ponto? Se não estiver tranquilo, eu volto aqui, no grande expediente. Ele puxou um coro na Avenida Paulista contra a deputada Janaína Pascoal, mandando ela ir tomar, vocês sabem o quê? Ele chamou uma jornalista do Paraná, de maluca do Paraná. Ele não respeita ninguém. Isso aqui é um amigo dele, que estava com ele na viagem, o Renan Santos, que eu já li um boletim de ocorrência, Meca, desse vagabundo aqui, por estupro. E eu li dessa tribuna o relato da moça que diz que ele estuprou. Ela voltou atrás. Depois, provavelmente, foi coagida. Esse vagabundo que anda nos corredores aqui da Assembleia, ele se refere ao deputado Janaína Pascoal. Você é uma porca. É dessa maneira que ele se refere às mulheres. Tem um outro vídeo aqui, vou passar no grande expediente. Esse mesmo Renan Santos, dizendo ali bêbado, com esse movimento do Arthur Duval, movimento esse que está aqui na Assembleia. Todos os cargos ali do gabinete dele, Coronel Telhada, são de pessoas do movimento. Esse cidadão aqui, o Renan, que chamou a deputada Janaína de porca, ele dizia o seguinte, repitam comigo, e tinha uma trupe ali do MBL, se nós não entrarmos no bar, e eles repetiam, nós vamos estuprar a Bárbara. Ah, é só uma brincadeira. Uma brincadeira? Olha como esses tipos tratam as mulheres. Sejam aqui em São Paulo, Meca, sejam na Avenida Paulista, sejam num país que está em guerra, meu Deus. Como que o estelionatário eleitoral desses olha para uma fila de refugiada e só consegue ver prazer, só consegue ver sexo, só consegue tratá-las como objetos e diz que foi lá ajudar.
e diz que foi lá estender a mão. Mentiroso, canalha, 1000 vezes canalha. Vai ser cassado por esse parlamento. Não tem espaço nessa Assembleia Legislativa, não tem espaço na política paulista. E se eu fosse ele, se restasse, Coronel Telhada, um mínimo de dignidade, ele poderia renunciar ao mandato, inclusive amanhã, Dia da Mulher. Por que não? Porque nós vamos cassá-lo. Nós não aceitamos outra coisa que não seja a cassação. E só para finalizar, presidente, deputada Isa Pena fez uma representação onde ela não pede a cassação do Arthur. Logo, a deputada Isa Pena não pediu a cassação do Arthur, pediu o afastamento temporário. A maior pena que ela pede na representação no Conselho de Ética é o afastamento temporário do mandato. Mas, meu Deus do céu, não! Pelo bem dessa casa, pelo bem das mulheres e pelo bem dos homens, de verdade, não esses homens de geleia, como esse vagabundo do Arthur Duval, vai ser cassado. E Arthur, estamos te esperando aqui no plenário. Vagabundo, vem trabalhar, pelo menos hoje. Vem aqui na tribuna, discutir conosco. Vem aqui, seu irresponsável. Vem aqui colocar as tuas justificativas que existem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Não havendo mais oradores inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, dando início aos oradores inscritos no grande expediente. Analice Fernandes, deputado Maurici, deputado Reinaldo Augusto, deputado Delegado Olim, deputado Castelo Branco, deputado Tenente Nascimento, deputado Emílio Lula de Souza, deputado Major Meca. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Retornamos aqui a essa tribuna na data de hoje. Corroboro, viu, deputado Gil, todas as suas palavras, as suas afirmações, posicionamentos. Como eu já havia falado antes, problema de tráfico sexual, tráfico de mulheres é gravíssimo no Brasil e em todo o mundo. E nós não aceitaremos, como disse o deputado Gil Diniz, nós colocamos em nossa representação, não aceitaremos menos que a cassação desse deputado. E cobramos, né, do Ministério Público o processo legal para que ele responda por aquilo que afirmou. E queria citar também, presidente, a semana passada, o senhor secretário de Segurança Pública, o general Campos, ao lado do senhor governador Agripino Dória, também fez uma fala que deixou os policiais do estado de São Paulo envergonhados. Venho aqui, na tribuna dessa Casa Legislativa, representando todos os policiais do estado de São Paulo, dizer e externar a vergonha de todos os policiais com aquela colocação sua, senhor general Campos, secretário de Segurança, que mostrou que não conhece a polícia que o senhor comanda. Que na verdade o senhor não comanda. O senhor ocupa essa cadeira para representar o desgoverno do estado de São Paulo, por esse desgovernador João Agripino Dória, que abandonou a polícia, abandonou os policiais do estado de São Paulo. Naquele mesmo dia, durante a noite, deputado Gil Diniz, eu fui até a 4ª Companhia do 7º Batalhão, na ladeira General Carneiro, ali no centro de São Paulo, que fica a poucos metros
da sede da Secretaria de Segurança Pública, mostrar a situação de soldados, de cabos e sargentos alojados embaixo da ponte, ou melhor, embaixo do viaduto. Embaixo do viaduto. Que tem um alojamento sem espaço algum para se trocar. Lá dentro, a hora que eu cheguei, devia estar uns 60 graus. E passa rato, passa de tudo. Os policiais falam que atiram viciados, atiram garrafas com urina na companhia que é embaixo do viaduto. Algo altamente desrespeitoso por parte do governo do estado de São Paulo com os nossos policiais. Aí vai o secretário de Segurança Pública, general, ter aquele tipo de comportamento. Querendo o quê, secretário de Segurança Pública? Querendo agradar o Agripino Dória, que mentiu para sua tropa, mentiu para os seus policiais, engana a família policial do estado de São Paulo, e o senhor ainda está preocupado em fazer média com esse desgovernador. Pelo amor de Deus, o senhor sentou nos bancos escolares de uma academia militar. Não se preste a isso. E falo aqui em nome de todos os policiais que não podem se expressar, porque inclusive o senhor, o governador, o alto comando das polícias tiraram a liberdade de expressão dos nossos policiais, que nunca puderam falar aquilo que eles sentem e a verdade do que eles passam no estado de São Paulo. O 24º estado mais rico do país, o 24º estado mais rico do planeta. Aqui se arrecada muito dinheiro. E parece que até é coisa do destino. A companhia, deputado Gil Diniz, que fica embaixo do viaduto, o viaduto é embaixo do impostômetro, que mostra lá os bilhões que já foram recolhidos de imposto até março, de janeiro a março. E fica os nossos policiais à míngua recebendo salário de miséria. Esses 20%, nós sabemos, não representa nem a recomposição inflacionária dos últimos 3 anos. Por isso apresentamos emendas a esse projeto de lei complementar número 2. Projeto de lei complementar que deixou de fora os agentes socioeducativos da Fundação Casa. Comentamos agora à tarde aqui em plenário, com o líder do governo, deputado Vinícius Camarinha, acerca dos agentes socioeducativos. Então, general, a minha fala aqui é para repudiar o seu comportamento, né? Dizer que a sargento se apresentou ao senhor chorando, emocionada pelo reajuste salarial. Bom, o senhor deveria ser comunicado por faltar a verdade, porque eu duvido que algum policial chorou de emoção com esse reajuste. Eu duvido, porque eu estou desde o dia do anúncio desse reajuste procurando um policial que esteja satisfeito, não encontrei nenhum, muito menos chorando de emoção. Fica aqui a nossa palavra em nome de todos os policiais do estado de São Paulo. Policiais que estão morrendo defendendo o povo e estão abandonados pelo governo. Nessa tentativa de acenar para os policiais, para querer minimizar a rejeição que o senhor Agripino Dória tem por tudo de mal que fez para o nosso estado, né? Na verdade, é uma possibilidade de respiro tão somente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Major Meca. Convido a fazer uso da tribuna o nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor.
nobre deputado Adalberto Freitas, nobre deputado Edmir Chedi, a nobre deputada Carla Morando, o nobre deputado Coronel Nishikawa, a nobre deputada Maria Lúcia Amari, o nobre deputado professor Walter Vicione, a nobre deputada Letícia Aguiar, a nobre deputada Janaína Pascoal. Convido a assumir os trabalhos aqui o nobre deputado Major Meca. Passar meu óculos? O meu óculos está ali, aquela caixa. Eu não enxergo os números aqui. Isso, não, só o óculos, só o óculos. Dando prosseguimento ao grande expediente, dando sequência à lista dos oradores inscritos, chamamos o deputado Sargento Neri, deputado agente federal Danilo Balas, deputada Marta Costa, deputada Valéria Bolsonaro, deputada professora Bebel, deputado Dirceu Dalben, deputado Douglas Garcia, deputada doutora Damares Moura, então, deixa eu continuar a leitura, eu já converso com a senhora. Deputado Carlos Gianazzi, deputado Caio França, deputado Roberto Moraes, deputado Edson Giriboni, deputado Gil Diniz. O senhor tem o tempo regimental de 10 minutos para uso da tribuna. Obrigado, presidente. Volto aqui a essa tribuna nessa tarde para continuar o meu repúdio ao deputado Arthur Duval. Arthur, mais 10 minutos aqui para você descer ao plenário, se é que está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nessa tarde. Eu sei que você não é muito afeito ao trabalho, mas deveria estar aqui hoje, pelo menos para tentar se justificar. Estou aqui, Meca, com várias notas de repúdio, várias entidades fazendo aí uma declaração pública na Câmara Federal, no Senado Federal, na OAB São Paulo. O próprio embaixador ucraniano hoje se manifestou, ministra Damares se manifestou, e muitas outras pessoas, muitas outras autoridades contra esse irresponsável, no mínimo irresponsável, né? Falaria aqui criminoso, por que não? E digo isso por conta desses áudios aqui que vocês já devem ter escutado, mas vamos ouvir novamente. Coloca os áudios, Machado, por favor. Ele falando, se referindo às ucranianas, por gentileza. Mano, detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas, que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas, assim, que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara.
Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela, que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem. Assim que eu chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, mano, nem sei, tô sem palavras, cara, tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável, é um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Realmente é inacreditável, Major Meca. É inacreditável. E eu pergunto aqui para esse lixo: ele já comprou a passagem de volta ao leste europeu? Porque ele se gabava ali, nesse áudio, para os amigos, que quando chegasse aqui em São Paulo, compraria as passagens de volta ao leste europeu. E ele diz, né? Assim que essa guerra acabar, eu vou voltar. Ele encontraria o quê, deputado Isa Pena, lá na Ucrânia, quando a guerra acabar? Viúvas, mulheres, sem os seus filhos, sem as suas famílias, mulheres pobres, põe aspas aqui, porque foi esse vagabundo que falou, mulheres fáceis, porque são pobres. Era esse o intuito do retorno dele ao leste europeu. E vocês ouviram o que ele diz. O Renan Santos já me ensinou. O Renan Santos faz o Tour de Blonde. Ele vai para a Europa pegar loiras. E ele me diz que não se pode ir para o litoral, tem que ir para a cidade pobre, onde você vai encontrar a mulher pobre. E ele tem a técnica, e ele começa a falar sobre essa técnica. Meu Deus do céu! Onde nós vamos parar? E o Renan Santos, essa mesma pessoa aqui, deputado Barros Munhoz, por favor, coloca o vídeo que ele fala do estupro, Manifestação esquerdista, jogral, eu falo, vocês repetem, nós, democraticamente, decidimos que vamos caminhar até o bar Violeta. Que foi selecionado e negociado pela agente Bárbara Tonelli. Se não formos permitidos de entrar, a Bárbara será estuprada. Isso é brincadeira, senhores. Isso é brincadeira. Sujeito bêbado. Major Meca, esse sujeito
está direto aqui nos corredores da Assembleia, no gabinete do deputado Arthur Duval. Ele esteve junto com ele nessa viagem, nesse tour pela Ucrânia. Ele que ensina essa técnica para o deputado Arthur Duval. Deputado que não respeita essa casa, já chamou os deputados aqui de vagabundos, ficou por isso mesmo. Já ofendeu a deputada Janaína Pascoal na Avenida Paulista? Por favor, Machado, mas esse, ofensa à deputada Janaína Pascoal. Pessoas, Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal, que se dizia minha amiga. A Janaína Pascoal. Vai tomar no cu! Ei, Janaína! 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 Vai tomar no cu! A Janaína, a amada, a Janaína Sonsa, que se faz de sonsa para não perder voto de bolsonarista. Vejam, senhores, como ele trata uma parlamentar, a deputada estadual mais votada da história desse país. Como que ele a trata publicamente, na principal avenida do estado mais rico da federação. Como, Major Meca, que ele trata uma ucraniana pobre e refugiada à noite naquele país que está em guerra. Como que ele trata essas mulheres, essas vítimas da guerra, essas viúvas, essas mães que perderam seus filhos. Esse parlamento não pode aceitar, mais uma vez, ser vilipendiado por esse irresponsável que ultraja as nossas mulheres. Respeite, Arthur. Respeite as nossas mulheres, seu lixo, seu verme, seu vagabundo, seu moleque. E como você diz, Arthur, você fede. Você fede. Faço aqui, presidente, esse apelo aos 93 parlamentares que votem pela sua cassação. Nós não podemos permitir que esse cidadão ocupe esse espaço. E peço aqui, deputada Isa Pena, escusas. Vossa Excelência veio aqui e me mostrou a sua representação. Eu tinha lido parte dela por uma matéria que saiu agora há pouco. Então peço aqui desculpas publicamente e peço que Vossa Excelência também se posicione, como se posicionou, pela cassação desse sujeito. Vossa Excelência que sentiu isso aqui na pele, nesse plenário, e isso a gente não pode permitir. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Muito obrigado, deputado Gil. Deputada Isa, posso só chamar o último orador e eu já abro a palavra para a senhora? Chamando o último orador do grande expediente, deputado Carlos César. Deputada Isa, tem a senhora a palavra pelo artigo 82. Olá a todas e todos que me acompanham pela TV Alesp. É com muita repulsa, eu lamento mesmo vir mais uma vez a essa tribuna, ver essa Casa Legislativa, que é a maior Casa Legislativa da América Latina, associada a algum crime sexual. Sim, senhoras e senhores, crime sexual. Nós estamos ouvindo o que é um planejamento daquilo que se configura como turismo sexual. Quando você faz uma viagem com essa intenção, aliás, muitos vêm para o Brasil, procurando as mulheres pretas, as mulheres morenas, assim como muitos vão para o leste europeu, que é um dos campeões, assim como nós, o nosso país também é um dos campeões por tráfico sexual. Eu já atendi uma vítima de tráfico sexual. Que tinha escapado, né? E eu não me lembro de ter visto uma mulher tão em estado de choque ao ponto de não conseguir. Ela esqueceu como se falava. Depois de tanta violência, ela estava em tanto estado de choque que ela não conseguia falar. Então,
assim, o deputado Arthur Duval, ele envergonha essa Casa Legislativa e revela-se, né? É evidente que todo mundo já sabia, do lado das declarações machistas em outros momentos que ele já tinha dado, mas essa coloca em outro patamar. Por quê? Primeiro, porque ele, no áudio, em nenhum momento ele menciona qualquer empatia com a situação daquelas mulheres. Ele está vendo que pode ser o começo de uma terceira guerra mundial, e ele ali naquele momento, ele vê aquelas mulheres passando por aquela situação e as trata como o que ele acha de fato que as mulheres são. Objetos a serem consumidos, presas a serem cercadas, a serem atacadas. Então, o meu máximo repúdio, fui a primeira a entrar com um pedido de cassação aqui, porque depois de ouvir o áudio, não há dúvida sobre o crime que se configura com esse áudio. Quero dizer que também que eu fui pega com muita tristeza hoje e vendo que eu entrei com pedido, né, logo no começo, e hoje recebi algumas ligações de jornalistas que disseram terem sido informados por deputados do Partido dos Trabalhadores que eu não entrei com um pedido de cassação, que eu e o Arthur temos um acordo para eu passar um pano para ele. Eu quero dizer que, eu não sei, eu quero dizer para qualquer que tenha sido, de qualquer partido que seja, para esse desgraçado que está tentando associar o meu nome com uma passada de pano para essa situação, que não me conhece e que não vai colar para quem me conhece. Não vai colar porque eu fui a primeira. E aí eu vou pedir para exibirem a imagem aqui, rapidamente. Se for possível, dar um zoom. A segunda imagem eu grifei. Ali, ó, tá ali. Perda de mandato. Então eu quero mandar um recado para quem está tentando me difamar, para quem está tentando colocar a minha atuação em questão, que não haverá arrego. Não tem arrego da parte das mulheres. Uma luta nossa por existir, por estar ali de pé, com o meu corpo, sem ser assediada, por não ter uma experiência de assédio quase todos os dias, desde que eu entrei para o Legislativo Brasileiro, como assessora, como vereadora, como deputada. Eu nunca, nem tenho a capacidade dentro de mim. Não é para isso que eu estou na política. Eu estou na política para defender aquilo que é justo. Então, eu queria deixar bem claro e mandar um recado bem claro, que se continuarem usando, e a gente sabe muito bem quem está usando na internet, para associar a minha imagem à de um cara que fez uma apologia a turismo sexual, sendo que eu fui vítima aqui nessa Assembleia do primeiro caso de assédio sexual que foi punido na história do Brasil, senhor presidente. Não haverá tolerâncias. Haverão medidas, haverá denúncia, haverá guerra. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Isa Pena. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. Presidente, só uma breve comunicação antes de pedir o levantamento dos trabalhos. Pode fazer uso da palavra. Presidente, nós precisamos lembrar aqui que o deputado Arthur Duval é ou era pré-candidato pelo Podemos, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Foi, deputada Isa, candidato à prefeitura de São Paulo e tinha na sua chapa uma senhora chamada Adelaide, que eu respeito. E hoje é assessora no gabinete dele e não o repudiou. Espero ainda que ela o repudie. Não é por um cargo ou um salário que se deve se dobrar dessa maneira.
mas continuo a respeitando se ela assim não fizer. Mas, presidente, podemos do Sérgio Moro. A gente precisa lembrar que o Moro, dias atrás, estava ao lado desses dois, Renan Santos e Arthur Duval, no Congresso do MBL, e disse que o MBL era mais importante que os próprios partidos para a disputa eleitoral. Naquele vídeo ali que eu coloquei, o Arthur xingando a deputada Janaína Pascoal, o governador João Dória estava naquele palanque ali, minutos antes ou minutos depois. Então, é esse tipo de político que nós queremos excluir da vida pública. Mas, presidente, pedir a cassação do Arthur, estou entrando com uma solicitação de CPI para investigar o financiamento dessa viagem, a vaquinha que foi feita pelo MBL, 250 mil reais, eles dizem que conseguiram, presidente, para fazer o quê? Tour de Blonde? No leste europeu? Eles precisam prestar contas desse recurso. De onde veio esse recurso? Ano eleitoral. O senhor imagina, presidente, o senhor faz uma vaquinha agora e consegue 250 mil reais no ano eleitoral? Vossa Excelência aliado do presidente Bolsonaro? Quando a deputada Janaína Pascoal cobrou transparência nessa arrecadação, sabe-se lá, gastos onde e com o que na Ucrânia? Foi ali que o Renan Santos, dono do MBL, o que bota o Arthur Duval na coleira, vem e chama a deputada Janaína Pascoal de porca. Então, estão escondendo, presidente, estão escondendo de onde vem esse financiamento. Mas já estamos entrando aí com pedido de investigação em todas as esferas possíveis no estado de São Paulo e na esfera federal, né? Em Brasília, Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral. A gente não pode, presidente, permitir que isso continue acontecendo dentro da maior Assembleia Legislativa da América Latina. A cassação é o mínimo que esse lixo de ser humano merece nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Se houver acordo aqui entre as lideranças, levantar a presente sessão. Muito obrigado, deputado Gil. É o que o povo de São Paulo, o povo do Brasil e do mundo espera em relação a essa atitude do deputado Arthur Duval, né? A responsabilização à altura, porque trata-se de um caso gravíssimo. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental com ordem do dia. Está levantada a sessão. Perdi tudo. Fiquei desempregada, né? Ordinária de amanhã, a hora regimental com ordem do dia. Está levantada a sessão.